eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será a genética de populações. Bom, então a gente vai começar pelos conceitos básicos, né? O que é uma população? Uma população é um conjunto de indivíduos que se acasalam e apresentam determinadas características em comum. E o que é a genética de populações? Geralmente, a genética de populações, ela estuda as frequências entre gênicas e genotípicas nas populações e as forças capazes de alterá-la aos longos de gerações. Então, a gente vai ver o que é frequência gênica e frequência genotípica nos próximos slides. Olha só, gente, tudo começou, né, com o estudo do Gregor Mendel, que fez o estudo lá com as ervilhas e propôs a primeira e a segunda lei de Mendel. Lá nos estudos de Mendel, ele percebeu que todos os seres, eles possuíam alelos e genótipos, né? Então, azão, 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 azinho, aquele famoso que ele colocou as letrinhas para denominar os alelos. Então, vamos lá. Como que funciona a estrutura genética? Nós temos alelos iguais lá no cromossomo, né? Os cromossomos homólogos. Nós temos alelos iguais e alelos diferentes, tá? Então, a genética de população, ela vai estudar esses alelos e esses genótipos. O padrão das variações genéticas nas populações, então, e as mudanças na estrutura gênica através do tempo. Então, esse padrão nas variações genéticas na população, elas são provindas lá dos alelos. E as mudanças na estrutura gênica, né, através do tempo, na estrutura do gene, ele vem, então, lá dos nossos genótipos. E aí, o que constitui, então, a genética de populações? A genética de populações, ela veio para especificar seus genótipos e saber em que frequência eles estariam representados em uma determinada população. E aí nós temos a frequência genotípica, que é a proporção, né, ou porcentagem de indivíduos que pertencem a cada genótipo, e nós temos a frequência gênica ou frequência alélica, que é o número ou proporção dos diferentes alelos em cada loco genético. E aí, como que funciona, então, para a gente saber como é o cálculo dessas frequências genotípicas? Vamos lá. Como vocês podem observar, nós temos 3 genótipos diferentes. O genótipo da cor branca, o genótipo da cor rosa e o genótipo da cor vermelha. No caso, o exemplo de flores, né? Totalizando, então, um total de 1000 flores. Nós temos 1000 flores. E aí, observamos que o genótipo da cor branca, ele é representado por Rzinho, Rzinho. Então, ele possui gene recessivo, Rzinho, Rzinho. O genótipo da cor rosa, ele é heterozigoto, né? Então, ele é Rzão, Rzinho. E o genótipo da cor vermelha, ele é representado por homozigose dominante, Rzão, Rzão. Então, como que a gente sabe? Olha só, lá na cor branca, ele deu, né, que tem apenas 200 flores brancas nessa população de 1000 flores. Temos 500 flores rosas e 300 flores vermelhas. Então, como que a gente vai fazer? Se eu tenho 200 flores brancas, Rzinho, e a gente sabe que ela é Rzinho, Rzinho, eu vou dividir 200 por 1000, que vai ser igual a 0,2 Rzinho, Rzinho. Se eu sei que eu tenho 500 flores rosas e essa população, eu sei que ela é heterozigótica, eu vou dividir, então, 500 por 1000 flores, que é a quantidade total. Ela vai me dar 0,5 Rzão, Rzinho. E se eu sei que eu tenho 300 flores vermelhas de uma população de 1000 flores, eu vou dividir 300 por 1000, o que vai me dar uma frequência genotípica de 0,3 Rzão, Rzão. Então, a frequência genotípica, ela mostra, né, a quantidade de genótipos. A quantidade de Rzão, Rzão, a quantidade de Rzão, Rzinho, de Rzinho, Rzinho, ou seja, a quantidade de genes dominantes, né, homozigotos dominantes, de genes homozigotos recessivos e de genes heterozigotos dentro de uma população. E aí nós temos as frequências alélicas, né? Olha só, nas frequências alélicas nós sabemos que um organismo,
ele tem lá os pares de genes homólogos, né? E eu quero saber, então, qual é a frequência desses alelos dentro do locus genético de apenas um par de cromossomos. Veja só, aqui eu dei o exemplo das flores ainda, em que a gente sabe que lá nas flores passadas, né, como a gente viu no slide anterior, nós temos 200 flores que são Rzinho, Rzinho, 500 flores heterozigotas, Rzão, Rzinho, e 300 flores Rzão, Rzão. E aí, como que a gente vai calcular, então, as frequências alélicas? Se eu tenho 200 flores Rzinho, Rzinho, eu estou dizendo que em cada locus de cada uma das partes do meu gene, né, de cada um dos meus cromossomos, ele vai ter uma frequência de 200 R. Então, juntando os dois cromossomos, eu vou ter 400 R. Se eu tenho 500 Rzão, Rzinho, então ele está me dizendo que lá em um braço do meu cromossomo, ele vai ter 500 Rzão e no outro locus do meu cromossomo vai ter 500 Rzinho. Tá? E se eu está me falando que eu tenho 300 Rzão, Rzão, significa que em um locus do meu cromossomo, em apenas um cromossomo, eu vou ter 300 Rzão e no outro locus do meu cromossomo eu vou ter mais 300 Rzão. E aí o que acontece? Então fica 600 Rzão. No cálculo eu tenho então 400 Rzinho, né, lá no meu gene. Eu tenho 1000 Rzão, Rzinho, também lá no meu gene. E tenho mais 600 indivíduos Rzão, também lá no meu gene. Fazendo um total, então, de 2.000 alelos. Né? Nessas flores aqui, eu tenho 2.000 alelos. E aí, então, vamos saber a frequência dos alelos Rzão e Rzinho. Observe que nós temos apenas 2 alelos dentro da população. O alelo dominante Rzão e o alelo recessivo Rzinho. Então, vamos lá. Calculando, nós teríamos, então, 400 Rzinho, lá das flores brancas, mais 500 Rzinhos lá das flores heterozigóticas rosa, totalizando, então, 900, que a gente vai dividir por 2.000 alelos, que é a quantidade da população. E nós teremos uma frequência alélica de 0,45 Rzinho dentro da população. E aí, eu tenho, então, o gene lá Rzão, que ele vai mostrar o quê? Eu tenho 500 Rzão da minha população heterozigótica, e tenho mais 600 da minha população homozigótica dominante, totalizando, então, 1.100 alelos Rzão. Esses 1.100 são divididos por 2.000, que é a quantidade que eu tenho na minha população, que vai dar, então, uma frequência de 0,55 Rzão dentro da minha população. Poderia ser Azão, Azinho, poderia ser Bzão, Bzinho, poderia ser outra letra para demonstrar essas frequências, mas nesse caso nós escolhemos essas letras para mostrar o exemplo. E aí, para quem ainda não entendeu, a gente vai mostrar então uma tabela. Como seria aquele proposto por Mendel, sabe? Aquelas frequências propostas por Mendel. Então, o genótipo Azão, Azão, né? O genótipo Azão, Azinho e o genótipo Azinho, Azinho. Vamos substituir então os genótipos Rzão, Rzão por Azão, Azão, os genótipos Rzão, Rzinho por Azão, Azinho e os genótipos Rzinho, Rzinho por Azinho, Azinho. Eu tenho 1.000 indivíduos na minha população, 300 deles são Azão, Azão, 500 são Azão, Azinho e 200 são Azinho, Azinho. No número de alelos, eu tenho apenas o alelo Azão e o alelo Azinho. Então, qual é a quantidade de alelos Azão? Se eu tenho 2 Azão, então eu vou ter 600 alelos dentro da minha população que são Azão. Se eu tenho 500 indivíduos Azão, Azinho, então eu vou ter 500 indivíduos Azão. Totalizando, então, 1.100 indivíduos com a frequência de alelos Azão. Se eu tenho, e vamos lá, quanto que é então a frequência de alelos de Azinho? Se eu tenho 500 indivíduos Azão, Azinho, significa que eu vou ter 500 indivíduos também Azinho. E se eu tenho 200 indivíduos Azinho,
mostra que se eu tenho 200 indivíduos azinho, azinho, mostra então que eu vou ter 400 indivíduos, porque cada um dos As representa uma quantidade, totalizando então 900 indivíduos. Eu vou ter então um total e uma frequência de genótipos de 600 indivíduos azão, azão, 1000 indivíduos azão, azinho e 400 indivíduos azinho, azinho. E já nas frequências de alelos, né, eu vou ter então 1.100 indivíduos com alelo azão e apenas 900 indivíduos com alelo azinho, ok? Então, esse daí seria o nosso entendimento sobre as frequências dos alelos, as frequências gênicas. E aí, para eu calcular no final, né, em porcentagem, né, quanto seria essas frequências gênicas, eu tenho simplesmente que somar os valores e dividir pela quantidade de alelos, que seria 2.000. E ele vai me dar as frequências gênicas de A e a frequência gênica de azão, azinho e azão. Aqui só o exemplo mostrando, né, com a frequência genotípica e a frequência fenotípica e a frequência alélica. A gente já sabe o que é frequência genotípica, a gente já sabe o que é frequência alélica e agora a gente vai ver o que é a frequência fenotípica. Lembrando que fenótipo é o que a gente expressa. Então, ele fala que ali nós temos um sapo verde e um sapo amarelo, né? Então, ele demonstra ali que a frequência de homozigotos dominantes, gesão, gesão, é de 100 indivíduos. De homozigotos recessivos, de homozigotos heterozigotos, é de 160. E de homozigotos recessivos é de apenas 140 e só no sapinho amarelo. E aí ele mostra ali, então, como calcular a frequência genotípica, como calcular a frequência fenotípica e como calcular essa frequência alélica, que é basicamente o que a gente já estudou nos outros slides, mudando apenas as letras. E aí, o que é que muda, então, na estrutura genética? Porque a gente precisa saber como ocorrem as mudanças, né, nos genes das populações. A mudança genética ocorre através da mutação, né? Então, qualquer alteração no DNA é chamada de mutação. Na migração das espécies, as espécies podem se adaptar a diversos tipos de ambiente. A seleção natural, em que só os mais adaptáveis sobrevivem. A deriva genética e o acasalamento preferencial, né? Então, quando o acasalamento ele não ocorre ao acaso, quando a gente tem essa questão do acasalamento dos melhores indivíduos, pode mudar a constituição genética. E aí nós temos aqui o famoso equilíbrio de Hardy-Heimberger. O equilíbrio de Hardy-Heimberger, ele fala que na ausência de seleção, mutação e migração, os indivíduos de uma população tendem a continuar os mesmos, né? E aí ele mostra aqui um cálculo para poder entender, né, para poder estimar as frequências dos alelos dentro de uma população, né? Que é o famoso P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1. Em que P é a quantidade de azão e Q é a quantidade de azinho. E aí no nosso exercitando, nós temos essa questão bem interessante. Segundo o princípio de Hardy-Weinberger, também conhecido como lei do equilíbrio de Hardy-Weinberger, caso uma população não sofra com mecanismos evolutivos, lá mutação, migração e seleção, as frequências gênicas permanecerão constantes, sofrerão modificações constantes, sofrerão mutações, sofrerão grandes modificações ou aumentarão gradativamente. Bom, nós sabemos que na ausência de mutação, seleção e migração, os indivíduos permanecerão constantes, né? Então, a alternativa correta é a letra A, em que, com a ausência dos processos evolutivos não atuando na população, as frequências gênicas e as proporções genotípicas permanecerão constantes ao longo período de tempo. Bom, agora que você já conhece sobre o tema, treine sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada.